Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 12 de outubro, nós vamos meditar de Ageu, do capítulo 1 ao capítulo 2, mas hoje também nós vamos ver Zacarias, do capítulo 1 ao capítulo 2. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos começar com o livro de Ageu. Está aqui o mapa, isso mesmo, que nos dá aquele panorama completo do livro, né? Vou disponibilizar lá nas minhas redes sociais, Rubenita Leão, Instagram e Facebook. E vou disponibilizar também Zacarias, isso mesmo, né? Os dois vão estar disponíveis lá. Vamos começar falando de Ageu. Ageu só tem 2 capítulos, né? Nós vamos hoje iniciar e terminar o livro de Ageu e começar o livro de Zacarias. Significado do nome Ageu, minha festa. E o propósito do livro de Ageu é estimular a reconstrução do templo, trazendo a esperança das grandes bênçãos para Israel depois do exílio babilônico. Isso mesmo, né? Ele vai ser escrito para o povo de Israel que havia voltado do exílio. E quem vai escrever é o próprio Ageu. Então, nós podemos dividir ali, trazer um resumo do livro de Ageu, que seria a reconstrução do templo, um templo maior e as bênçãos de Deus prometida, né? As bênçãos de Deus para um povo que tinha sido corrompido pela desobediência, pela idolatria, pelo pecado. E aí nós vamos ver também a vitória deste povo, né, proclamado aqui no livro de Ageu. Então, sem maiores delongas, vamos falar sobre capítulo 1, que Ageu vai exortar o povo à reedificação do templo, né? Então, todas as vezes que nós falamos da edificação do templo aqui, nós vamos lembrar do livro de Esdras, né? Esdras chamou o povo à reconstrução do templo. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo que diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de edificares vós casa apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chegais a se fartar, bebeis e não dá para vos saciar, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe em polo de um saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio ser pouco, e este pouco, quando trouxeste para casa, eu num sopro dissiparei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por sua causa e pela sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. E aí o povo vai atender a esse chamado. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de
Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo mensagem segundo o Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, que era governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho à casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. E aí nós vamos ver a glória, né? A glória desse segundo templo, porque aqui estamos falando, né, do primeiro templo destruído, que foi o templo de Salomão, e agora eles intentam em seu coração construir o segundo templo. Então, ele começa dizendo assim no capítulo 2. Segundo ano do rei Dário, no 7º mês do 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós, não temas. Deus disse, né, a respeito de estar no meio de vós também lá em Êxodo, quando foi feito o tabernáculo, Êxodo 33, né? E aí nós temos também uma repreensão contra a infidelidade do povo, né? Porque Deus tinha dito para eles o seguinte: farei abalar todas as nações, todas as preciosas, as nações virão, encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor do Exército. E a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de suas vestes e ela vier a tocar no pão, ou no cozimento, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou a Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar numa dessas coisas, ficará ela imunda? E responderam os sacerdotes: sim, ficará imunda, segundo, né, aquilo que está prescrito lá em Números 19:11. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra da sua mão, e tudo que ali oferece, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo neste dia. Antes podes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Né? Então, ele convida o povo aqui para considerar, né, o seu pecado, a sua imundícia, e trazer sobre si o arrependimento, né? Ele fala ainda no final do capítulo 2, né? Ele diz assim: veio a palavra do Senhor, segundo dizendo a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá,
farei abalar os céus e a terra, derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei os carros, os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor. Eu te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. E agora nós vamos falar sobre Zacarias, né? Então falamos dos 2 capítulos de Ageu, e ficou muito claro nessa notícia aqui, aquilo que nós já tínhamos visto lá no livro de Esdra. Esdra foi convidado por Deus para fazer parte desse tempo que profetizou o profeta Ageu, e agora nós vamos ver Zacarias, que é também um dos profetas menores, e ele vai profetizar sobre esse tempo, tempo de retorno do povo do exílio babilônico, né? Então, Zacarias já é um livro maior, né? Hoje nós vamos ver apenas os 2 primeiros capítulos, mas Zacarias tem 14 capítulos e ele é escrito pelo próprio Zacarias, isso mesmo. Sabe qual é o significado do nome dele? O Senhor se lembra. Então, o propósito desse livro é estimular a confiança, né, do povo naquilo que Zacarias estava profetizando, que não era apenas, né, julgamentos, mas também havia grandes bênçãos sendo profetizadas e prometidas para Jerusalém, né, na plenitude dos tempos. Então, nós, sem maiores delongas, né, vamos falar a respeito do livro de Zacarias. Então, nesses 14 capítulos, né, nós começamos com a exortação do povo ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, né? Então, é quase que uma continuidade do livro de Ageu, que também se passou na época aqui do reinado de Dário. Então, o profeta Zacarias era filho de Baraquias, filho de Ido, e ele disse, o Senhor se irou ao extremo contra os vossos pais. Essa profecia também, né, nos traz muito feedback do profeta Esdra, isso mesmo, né? Lá do livro de Esdra. Então, é o mesmo tempo, né, que estamos falando aqui, é aquele tempo histórico relatado no livro de Esdra. O Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Portanto, diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamava os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem se atentaram, diz o Senhor. Então, o que ele está falando? Olha, os pais de vocês lá, os profetas, né? Lembra os profetas maiores? Eles profetizaram e alertaram a respeito do exílio. Não deram ouvido, não se arrependeram. Consequência, foram para o exílio babilônico. Agora estão voltando e é tempo de arrependimento para que Deus restaure a sorte deste povo. Vossos pais, onde eles estão? E os profetas acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras, os meus estatutos, eu os prescrevi aos profetas, meus servos, que não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez menção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele o fez. E aí nós vamos ver agora uma visão que Zacarias teve, sobre os cavalos, né? Então ele diz assim, no 24º dia do mês,
1/10, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis que um homem montado num cavalo vermelho estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele achava-se cavalos vermelhos, baios e brancos. Olha que semelhança nós temos com o texto das profecias de Apocalipse, capítulo 6. Depois você olha lá. Então perguntei, meu Senhor, quem são esses? Respondeu o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre a murteira, e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra os quais está indignado? Faz 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, e o anjo que falava comigo. E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, diz. Assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. A segunda visão vai ser de 4 chifres, né? E 4 ferreiros, né? Então, quando a gente vê aqui 4 chifres aqui, né? Isso nos traz aqui a menção de nações, isso mesmo. Então ele diz assim, levantei meus olhos e vi, e eis que 4 chifres. Eu perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? E ele me respondeu, são os chifres que dispersaram a Judá e a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros, e ele respondeu. Então perguntei, o que vem fazer estes? E ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Esses ferreiros, pois, vieram para amedrontar, para derribar os chifres das nações, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para os espalhar. E o capítulo 2 é a terceira visão, onde Jerusalém é medida. Isso mesmo, tornei a levantar os olhos e vi, e eis que um homem tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? E ele respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu um anjo e falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada, como as aldeias sem muro, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá lá. E eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei no meio dela sua glória. Israel é exortada a voltar para Sião. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu
olho, porque eis que aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como uma porção na Terra Santa, e de novo escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, e queremos em todo tempo ter um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Reconhecemos a tua soberania e nos rendemos a ti. Colocamos diante de ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.